Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo na área e hoje vamos dar continuidade à aula de matemática básica. A aula de hoje vai falar sobre divisão. E olha só, falando de divisão, gente, automaticamente você vai ter que ter uma base importante sobre a multiplicação, tudo bem? E a gente vai verificar ao longo dessa aula por que você deve ter a base da multiplicação bem forte, certo? Vamos lá. Na primeira parte, gente, vamos compreender a questão das regras de sinais, certo? Assim como a gente viu na multiplicação, as regras de sinais aqui na divisão também vai ser importante, certo? Então vamos lá. Então nós temos aqui, ó, mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos e menos com mais vai dar menos. Em resumo, o que a gente pode tirar daqui? Quando você tem sinais iguais, como aqui, ó, positivo com positivo e negativo com negativo, o resultado vai ser sempre positivo. Agora, quando você tiver sinais diferentes, o resultado vai ser sempre negativo, tudo bem? Então, essa regrinha aqui é importante vocês relembrá-la, tá? Para a gente poder colocar em prática em algumas situações aqui da divisão. A notação da divisão, ela pode ser representada em 4 notações, tá? Essa daqui, olha, você tem 3 dividido para 5, aqui o próprio símbolo da divisão. Também você pode representar a divisão com esta barra aqui, certo? A divisão também pode ser representada com esta linha deitada, ou essa barra deitada, como dá para você perceber aqui. Ou então pode ser representado com 2 pontinhos. Então, 4 maneiras de você representar a notação da divisão. Nessa parte aqui, vamos entender sobre operações de divisão entre números inteiros. Aqui a gente vai colocar a mão na massa propriamente dito, tá? Vamos entender como funciona o processo da divisão, do cálculo em si. Você tem aqui, ó, no primeiro exemplo, 348 dividido para 6. Então, como é que a gente vai trabalhar essa divisão? Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é montar o algoritmo da divisão. O algoritmo que eu me refiro representa como você arma a tua divisão, tá? Então, você vai armar dessa maneira aqui, legal? Nós utilizamos daqui o método da chave, que é esse traço que você está observando aqui. 348, ele é chamado de dividendo. Então, aqui, 348 é chamado de dividendo. O 6 é chamado de divisor. O dividendo sempre tem que ser maior que o divisor, certo? Sempre vai ser maior que o divisor. Então, vamos lá. Se você pegar o 3 é menor que 6, não dá para fazer a divisão. Mas, se você pegar 34 é bem maior que 6. Então, dá para a gente fazer a divisão. Agora, vai entrar aquele esqueminha aqui, ó, da nossa multiplicação. Olha aqui, o que você observa? Qual é o número que você vai multiplicar por 6 para dar próximo ou igual a 34? Não pode ser, não pode passar, tá? Então, vamos lá. 6 multiplicado por 1 vai dar 6. 6 multiplicado por 2 vai dar 12, 6 por 3 vai dar 18, 6 por 4, 24, por 5 vai dar 30, olha só, 6 multiplicado por 5 deu 30, né? Próximo de 34. Agora vamos verificar por 6, ó, 6 multiplicado por 6 deu 36. O que a gente observa aqui, ó? Essa divisão de 34 por 6 não pode ser por 6, porque o resultado da multiplicação entre esses dois números aqui, ó, deu 36 e foi maior do que 34, tudo bem? Então, essa divisão 34 por 6, o resultado é 5. Você vai colocar o 5 aqui, ó, tudo bem? Então, aqui é a importância de você ter a ideia da multiplicação forte aí, certo? 5 vezes 6 é 30. Você vai pegar o resultado, você vai colocar bem aqui. E agora você vai fazer a subtração. Eu tenho 34 menos 30, sobra 4. 4 é menor que 6, o que eu faço? Vou baixar esse 8. E aí fica o número 48. Bem,
aqui você forma uma nova divisão, tá? Você tem 48 dividido para 6, você tem uma nova divisão. E agora vem de novo aquele nosso esqueminha aqui da multiplicação. Qual é o número que você vai multiplicar por 6, de forma que dê próximo ou igual a 48. Já vimos que por 5 vai dar 30, por 6 vai dar 36, por 7 vai dar 42, e olha só o que dá para você perceber. 6 multiplicado por 8 vai dar exatamente 48. Isso significa que 48 dividido para 6 é igual a 8, certo? Vou colocar o 8 bem aqui. Você faz 6 vezes 8, 48. Vou colocar aqui abaixo. E 48 menos 48 vai ser igual a 0. Então, vamos aqui, olha só. Já vimos que 348 é o dividendo, o 6 é o divisor. Esse 58 aqui vai ser chamado de quociente. E esse 0 aqui é chamado de resto, é o resto da divisão. Nesse momento, vamos resolver alguns exemplos de operações de divisão entre números inteiros, tá, pessoal? O primeiro exemplo, 348 dividido para 6. Então, aqui, vamos montar a nossa divisão, 348 dividido para 6, certo? E vamos utilizar esse nosso esqueminha aqui da casa do 6, da multiplicação, tá? A ideia aqui é o seguinte, presta bem atenção. Eu falei para vocês na parte teórica que o dividendo, que é este número aqui, ele tem que ser maior que o divisor, certo? Então, a gente vai dividir 34 por 6. Agora, o que nós vamos analisar? Qual é o número que multiplica por 6 para dar próximo ou igual a 34? Não pode passar. Então, se a gente analisar aqui, ó, você tem 6 vezes 5 é igual a 30. Então, quando você multiplica o 6 por 5, você chega nesse resultado aqui, que é muito próximo de 34, certo? Quando você observa a multiplicação de 6 por 6, o resultado deu 36. O que isso significa para a gente? Significa que não pode passar. A divisão de 34 por 6 não é por 6, tá? É por 5. Então, esse é o esquema da nossa divisão, tá? Por isso que eu falei no início da aula que é muito importante você ter uma base forte de multiplicação. Vamos lá agora. Já sabemos que a divisão é por 5, eu vou colocar o 5 bem aqui. Agora eu tenho 6 multiplicado por 5, vai dar 30. Vou colocar o 30 bem aqui. E eu vou fazer a subtração. 34 menos 30 é igual a 4. 4 é menor que 6, eu vou descer esse 8 aqui. E quando eu desço o número 8, eu formo uma nova divisão, que é 48 dividido para 6. E aí a gente vai jogar de novo aqui o nosso esquema. Qual é o número que você vai multiplicar por 6 para dar próximo ou igual a 48? Se a gente analisar aqui, ó, quando você multiplica 6 por 8, dá exatamente 48. Tudo bem? Então, a divisão aqui é por 8. Vou colocar o número 8 bem aqui. 6 vezes 8, 48. Vou colocar o número 48 aqui abaixo. E agora a gente vai fazer a subtração. 48 menos 48 é igual a 0. Olha só. Presta bem atenção agora. Quando você tem uma divisão em que o resto é 0, essa divisão é chamada de divisão exata. Toda vez que o resto de uma divisão for 0, você tem uma divisão exata. Vamos agora para o segundo exemplo, e aqui neste segundo exemplo vamos ver uma divisão não exata, tá? Só para a gente fazer um comparativo aqui. 433 dividido para 6. Vamos armar esses números aqui. E eu vou pegar o número 43 e vou dividir para 6, certo? Vamos agora para o nosso esqueminha. Qual é o número que você multiplica por 6 para dar próximo ou igual a 43? A gente analisar aqui, ó, 6 multiplicado por 7 vai dar 42, certo? E 42 é muito próximo de 43. Então, eu já sei
que a divisão aqui nesse caso vai ser por 7, porque 6 vezes 7 é 42. O resultado eu vou colocar bem aqui e vamos fazer a subtração. 43 menos 42, sobra 1. 1 é menor que 6, vou baixar o número 3 e eu formo o número 13. 13 dividido para 6, qual é o número que você vai multiplicar por 6 para dar próximo ou igual a 13? Se a gente observar aqui, ó, 6 multiplicado por 2 é igual a 12. 12 é muito próximo do número 13. Então, a divisão aqui é por 2. 6 multiplicado por 2, 12. Vou colocar o 12 aqui embaixo. E aí eu tenho 13 menos 12 é igual a 1. Certo? O que dá para a gente analisar aqui? Quando o resto não é zero, como no exemplo anterior que nós vimos, essa divisão aqui é não exata, certo? Então, aqui você tem uma divisão não exata. Aí você pode me perguntar se na divisão você tem a continuação aqui. Sim, nós temos a continuação e vamos analisar no exemplo 3 como é que você resolve. Tudo bem? Vamos aqui agora para o exemplo 3. 4.518 dividido para 15. Vamos armar a nossa divisão aqui. 4.518 dividido para 15. Olha só. 45 é maior que 15, então vamos começar por essa divisão. 45 dividido para 15, aí você pensa, qual é o número que você vai multiplicar por 15 para dar próximo ou igual a 45? Olha, por 1 vai dar 15, né? 1 vezes 15 é 15, por 2, 2 vezes 15 é 30, por 3, 3 vezes 15, 45. Então, aqui, 3 multiplicado por 15 é 45. Vou colocar o número 45 aqui, e agora a gente vai subtrair, tá? 45 menos 45 vai dar 0, certo? Vamos agora baixar o número 1. E aí, olha, observa uma coisa importante agora. Essa passagem aqui é uma dúvida de muitos alunos. Eu vejo muitos alunos errarem nessa passagem, então presta bem atenção. Baixei um número aqui, que foi o 1. Quando você baixou o número 1, observa que não dá para a gente fazer a divisão, porque o dividendo é menor que o divisor. 1 é menor que 15, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos baixar o número 8. Quando a gente baixa o número 8, o que a gente observa? 18 é maior que 15, dá para fazer a divisão, certo? Agora presta atenção nesse detalhe. Quando você baixa dois números consecutivos, no caso o primeiro foi 1 e o segundo foi o 8, automaticamente você vai ter que colocar 0 aqui no consciente, na parte do consciente, certo? Dois números consecutivos baixados, automaticamente você acrescenta 0 aqui desse lado, tudo bem? Então, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo. Vamos lá. 18 dividido para 15 é 1, certo? Porque 1 vezes 15 é 15. Vamos colocar o número 15 bem aqui. E agora a gente vai fazer a subtração. 18 menos 15 é 3, certo? 3 é menor que 15. Então, aqui, olha, o que a gente está observando? A gente vai prolongar a nossa divisão. Tudo bem? 13 é menor que 15. O que a gente vai fazer? Observa que aqui em cima não tem mais nenhum número para baixar. Mas eu quero continuar a divisão. Então, para esse 3 se tornar maior que o 15, simplesmente eu vou ter que acrescentar 0 bem aqui, tá? Transformando em 30. Quando eu acrescento 0 bem aqui, automaticamente uma vírgula vem para cá também, certo? Se você coloca a vírgula aqui automaticamente para deixar o número maior, você, na parte do consciente, tem que colocar a vírgula, senão você vai errar, certo? Agora você tem 30 dividido para 15, só pode ser 2, porque 2 vezes 15, 30, né? 30 menos 30 é 0, tudo bem? Vamos agora para o quarto exemplo. Primeiro vamos fazer a nossa armação. 7.000
502 dividido para 25. A gente já observa que a divisão vai começar por 75, certo? Aí você vai pensar comigo, qual é o número que você multiplica por 25 para dar próximo ou igual a 75? Esse número é o 3, tá? 3 multiplicado por 25 vai dar 75, cravado. 75 menos 75 vai ser 0. Vou baixar esse 0 aqui, olha só. Baixei o 0, né? Então, vamos lá. 0 dividido para 25, aqui vai dar o que nós chamamos na matemática de indeterminação, tá? Então, eu baixo o 0, o que eu faço aqui no quociente? Coloco um 0 aqui, certo? Agora, vamos lá. Vou baixar o número 2. Baixei o número 2. O que eu observo? 2 é menor que 25. Como é que eu faço para deixar esse 2 maior? O que eu vou fazer? Acrescentar o número 0. Falei para vocês aqui nesse exemplo, se eu acrescento o número 0 aqui, automaticamente, o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula. Por que eu vou acrescentar um 0 e uma vírgula? Porque, olha, eu baixei um número, que foi o 2, e eu tive que acrescentar um 0 para deixar ele num valor maior, para poder fazer a divisão. Por isso que eu acrescentei aqui 0 e vírgula, certo? Mas ainda assim, você observa que 20 é menor que 25. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acrescentar mais um 0 e aqui outro 0. E agora você tem 200 dividido para 25. Qual é o número que você vai multiplicar por 25 para dar 200? Se você pensar, esse número aqui é 8. 8 multiplicado por 25 vai dar exatamente 200. Vou colocar o 200 aqui. Vamos subtrair 200 menos 200, vai ser igual a 0. Tudo bem? Então, aqui, gente, 4 exemplos para a gente trabalhar fortemente a questão da divisão. Vamos agora para o último exemplo envolvendo números inteiros. No quinto e último exemplo envolvendo números inteiros, e daqui a pouco a gente vai trabalhar a divisão envolvendo decimais, você tem aqui, ó, 35 dividido para 80. Vamos armar aqui nosso cálculo. 35 dividido para 80. Olha só como essa divisão aqui é muito interessante, galerinha. Olha só. O que você observa? E parece até meio estranho assim para a gente, né? 35 dividido para 80. Não dá, né? Porque o dividendo, que é o 35, ele é menor que o divisor. Então, nesse caso, o que nós devemos fazer? Vamos acrescentar o 0 aqui, na parte do dividendo. E na parte do quociente, você vai colocar 0 e vírgula. Tudo bem? Então, não esquece. Toda vez que o dividendo for menor que o divisor, eu acrescento 0 e aqui 0 e uma vírgula. Beleza? Agora sim. O que a gente observa? A gente observa que 350 dá para dividir para 80. Aí vamos agora fazer essa divisão. Pensa comigo. Qual é o número que você vai multiplicar por 80 para dar 350 ou próximo a 350? Não pode passar. Se você analisar cuidadosamente, esse número é o 4. Porque 4 vezes 80 vai dar 320, muito próximo de 350. Se você colocar por 5, 5 multiplicado por 80 vai dar 400. Passou de 350. Então, a divisão de 350 para 80 é 4. 4 vezes 80, 320. Vamos agora fazer essa subtração. 350 menos 320, sobra 30. 30 é menor que 80, a gente vai prolongar o nosso cálculo, tá? Não vamos parar aqui. Como é que eu faço? Acrescento um 0. Não precisa acrescentar vírgula aqui, porque já tem. Ficar de olho aí, certo? Agora eu tenho a divisão 300 para 80. Quanto é que vai dar? Você pensa comigo, qual é o número que você multiplica por 80 para dar próximo ou igual a 300? Esse número é o 3. Nós já vimos que 4 vezes 80 vai dar 320.
e 320 é maior que 300, então tem que ser o número abaixo do 4, que nesse caso é o 3. 3 vezes 80 vai dar 240, vou colocar aqui, e vamos subtrair. 300 menos 240, sobra 60. 60 é menor que 80, vou acrescentar um zero bem aqui. E aí você vai pensar no número que multiplicando por 80 vai dar 600 ou próximo a 600. Esse número é 7. Se você analisar, 7 vezes 80 é 560, né? Se você colocar por 8, 8 vezes 80 vai dar 640. Olha, vai passar. Então, 7 vezes 80 é 560. Vamos fazer a subtração aqui. 600 menos 560 sobra 40. 40 é menor que 80, acrescenta 0. E 400 dividido para 80 vai ser igual a 5, né? 5 multiplicado para 80 vai dar exatamente 400. E 400 menos 400 vai ser igual a 0. Então, tá aí uma divisão interessante, certo? Muito bem, terminamos essa parte envolvendo divisão de números inteiros. Agora vamos trabalhar operação de divisão entre números decimais. Os números decimais, galerinha, são aqueles que têm a presença da vírgulazinha. Olha só, 7,2 dividido para 3, no exemplo 1. E no exemplo 2 você tem 52,7 dividido para 1,24. Então, vamos ver como trabalhamos essa divisão. E olha só, é a parte mais complicada para os alunos. Os alunos sentem muita dificuldade de resolver essas operações. Mas vamos com calma. O que você deve compreender aqui? Na divisão envolvendo números decimais, a ideia central é você igualar a quantidade de casas depois da vírgula. Como é que funciona isso daí? Vamos lá. Esse número, 7,2, você observa que depois da vírgula você tem um algarismo, né? Que nesse caso é o 2. Então, aqui, o que você vai ter que fazer aqui no 3? Você vai ter que colocar a vírgulazinha e um zero. Por que um zero? Porque quando você coloca um zero, você iguala a quantidade de números depois da vírgula, certo? É assim que você vai ter que trabalhar na divisão envolvendo números decimais. Então, igualando a quantidade de números depois da vírgula, você vai eliminar a vírgula do 7,2 e do 3,0. Quando eu elimino a vírgula, você tem essa divisão aqui, ó, 72 dividido para 3. Então, quando você iguala a quantidade de números após a vírgula, a tua intenção é normalizar, né, entre aspas, a tua divisão. É deixar os números na maneira como a gente é acostumado a dividir, sem a vírgula. Tudo bem? Agora, vamos lá. Vamos agora fazer essa divisão. Se você, de repente, ficou com dificuldade, é só você comentar aqui que eu vou estar respondendo com o maior gosto. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 72 e vou dividir por 3. Eu vou pegar 7, 7 é maior que 3, então vai ser por 2. 2 vezes 3, 6. Colocar o 6 bem aqui, vou subtrair, 7 menos 6, 1. Esse 2 vai baixar, 12 dividido para 3, vai ser 4, porque 4 vezes 3 vai dar 12, e 12 menos 12 vai dar nada, certo? Então, gente, o que você deve compreender aqui nessa parte é essa questão de igualar a quantidade de números depois da vírgula, tudo bem? Vamos agora para esse exemplo 2, e a gente vai fortalecer essa parte aí da divisão entre decimais. No exemplo 2, você tem 52,7 dividido para 1,24. Então, vamos lá. Aqui a gente já observa que depois da vírgula você tem um algarismo, que é o número, que é o 7. E aqui você tem dois algarismos. Então, observa aqui que não está igualado, né? Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Um número depois da vírgula aqui e dois números depois da vírgula aqui. Simplesmente, para se tornar dois algarismos depois da vírgula, eu vou acrescentar o zero. 1, 2 e aqui também, 1, 2. E agora, qual vai ser o segundo passo? É eu tirar ou eliminar a vírgulazinha aqui, ó.
Eliminando a minha vírgulazinha, eu tenho 5.270 dividido para 124. Tudo bem? Agora vamos armar nosso cálculo e a gente vai dividir esses números aqui. Qual é o número que você vai multiplicar por 124 para dar próximo ou igual a 527? Se você pensar, o número é o 4. Quando você faz 4 multiplicado por 124, vai dar 496. 7 menos 6 é 1. 2 é menor que 9. Vou emprestar do 5 para o 12, ele fica número 12. 12 menos 9 é 3. E o 5 ficou valendo de 4. 4 menos 4 é 0. 31 é menor que 124. Eu vou baixar o 0. E eu tenho 310 dividido para 24. Qual é o número que você multiplica por 124 para dar próximo ou igual a 310? Esse número aqui só pode ser o 2. 2 vezes 124 vai dar 248. Vou colocar bem aqui. Subtraindo, 0 é menor que 8, vou emprestar para cá. Vai ficar 10. 10 menos 8, 2. Aqui ficou valendo de 0, vou emprestar do 3 uma unidade, ficou valendo de 10, 10 menos 4, 6, o 3 ficou valendo de 2, e 2 menos 2 é nada. 62 é menor que 124, posso acrescentar um 0 bem aqui, e aqui uma vírgula. Qual é o número que você multiplica por 124 para dar próximo ou igual a 620? Esse número é o 5. 5 vezes 124 é igual a 620. E 620 menos 620 é 0. Então, gente, terminamos essa aula envolvendo divisão de números inteiros e também de números decimais. Se você gostou, deixa teu like, compartilha, comenta e te inscreve, que vai ser muito importante para o nosso crescimento, tá? Te espero na próxima aula. Um abraço.